Olá, seja bem-vindo ao 8º vídeo do curso aberto Introdução Crítica aos Investimentos. Neste vídeo, vamos continuar a nossa análise do livro de Philip Fisher, Investidores Conservadores Dormem Tranquilos. E neste vídeo e nos próximos 2 vídeos, portanto, uma análise dividida em 3 partes, vamos verificar o que Fisher fala sobre a 4ª dimensão do investimento conservador. E nessa dimensão ele leva em conta a análise do preço. O preço de um investimento conservador. Essa perspectiva de Fisher, ela é um pouco mais técnica, e essa 4ª dimensão analisa o que está acontecendo com a empresa no mercado de ações, numa bolsa de valores, por exemplo. Diferente das outras 3 dimensões em que Fisher dá ênfase ao que está acontecendo ou ao que acontece com a empresa do ponto de vista real. Então, quando a gente está lá analisando, por exemplo, o que está acontecendo com a companhia do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da inovação, estamos falando aí ou da contabilidade ou da gestão de pessoas, estamos falando, portanto, do que está acontecendo com a empresa do ponto de vista real. Nesta 4ª dimensão, analisada neste vídeo e analisada neste capítulo, Fisher dá ênfase ao que está acontecendo com o preço de uma determinada ação e qual a sua proporção em relação aos seus rendimentos. Por quê? Para que o investidor possa ter o mínimo de compreensão, possa ter o entendimento se essa empresa está sendo comercializada, ela está sendo negociada na bolsa, por exemplo, se o preço dela está caro, se ela está barata, qual é o momento certo de comprar, qual é o momento certo de vender, se for o caso vender. Lembrando sempre que Fisher dá ênfase ao investimento do longo prazo. Então, essa compreensão do que está acontecendo com a empresa, do ponto de vista das suas variações, das suas oscilações na Bolsa de Valores, vão revelar uma série de comportamentos, mas que Fisher deixa claro que o denominador comum do sucesso de um determinado investimento tem sido justamente a recusa em vender ações que são consideradas ações raras e ações de alta qualidade. Ou seja, alguns investidores perdem dinheiro na bolsa e culpam o sistema econômico. Outros talvez prosperam porque compreendem algumas regras básicas ou por pura sorte. Isso pode acontecer também. Mas Fisher deixa claro que o denominador comum do sucesso é manter as ações por muito tempo e manter as ações daquelas companhias em que nas 4 dimensões você enxerga nela ações que são raras, ações de alta qualidade, empresas que têm um diferencial que vão gerar frutos e resultados positivos no longo prazo. Então a ideia é que a manutenção desse investimento é o que vai levar ao sucesso dentro dessa perspectiva da proporção entre preço e rendimento. E veja, o que Fisher deixa claro é tentar compreender as variações bruscas nos preços. Ou seja, eu tenho que ver se as ações elas estão só um pouquinho acima da média, ou se estão muito acima da média, ou se estão muito abaixo da média. Eu tenho que ter um entendimento de que se eu tenho lá a indústria farmacêutica, nem todas as empresas podem ser vistas da mesma maneira. Eu tenho que analisar a indústria, o setor de maneira separada. Então, tudo isso, Fisher deixa claro que a compreensão vai levar à análise de que é fundamental tomar decisões de investimento baseado em boas avaliações. E ele destaca que a avaliação sempre vai ser algo subjetivo. Então isso deixa aí uma observação para os tempos modernos em que os investimentos
viraram simplesmente análises gráficas, ou análises numéricas, ou análises econométricas de uma série de variáveis que parece que o mercado de ações está sujeita a leis perfeitas. E Fischer deixa claro que a avaliação, ou seja, para que eu possa determinar se a empresa A é melhor que a B, eu tenho que fazer uma avaliação. E essa avaliação tem na sua essência subjetividade. E ele deixa muito claro uma coisa fundamental aqui, que é o seguinte: na página 56 ele deixa o seguinte: toda alteração de preços significativa de quaisquer ações individuais com relação ao mercado como um todo ocorre por causa de uma alteração da avaliação dessas ações pela comunidade financeira. Então Fischer deixa claro que variações muito bruscas muitas vezes são fruto de mudanças na avaliação feita pela comunidade financeira. E aí ele deixa claro essa ideia de que acaba que muitos investidores fazem investimentos ou deixam de fazer investimentos por conta desse efeito de manada que a comunidade financeira pode produzir sobre a sua avaliação, sobre a sua decisão. E aí ele frisa outra coisa importante para se chegar à compreensão do que a equação preço-rendimento está representando. O seu resultado significa neste momento que a ação está boa, está ruim para investir, é hora de comprar, é hora de vender, está muito alto, está muito baixo. Ele fala o seguinte: a avaliação, muitas vezes, da comunidade financeira é uma avaliação que se baseia não no que acontece no mundo real, mas sim naquilo que o avaliador acredita estar acontecendo. Então a comunidade financeira, muitas vezes, os avaliadores, num efeito manada, enxergam aquilo que eles desejam, mas eles não verificam lá as outras três dimensões ou não realizam uma análise adequada sobre o que está acontecendo com o mundo real, com a empresa no mundo real. E eu me lembro de um fato muito interessante, é que há muitos anos atrás era comum você ver muitos corretores, por exemplo, dando excelentes avaliações, a comunidade financeira dando excelente conceituação e incentivando o investimento naquelas empresas do Ike Batista, as empresas X. Só que eu sempre via uma coisa que eu me perguntava na época e depois se concretizou, é que eram empresas que faziam IPOs, que faziam as suas primeiras ofertas públicas, que ganhavam valor na Bolsa de Valores, e eram empresas que não existiam no mundo real. Eram perspectivas de negócio, ou seja, é muito o que ele está falando, ou seja, o avaliador dizia que era bom a partir daquilo que ele acreditava que ia acontecer, e não a partir daquilo que está de fato acontecendo. Então é fundamental ter essa compreensão, porque é a partir do consenso da comunidade financeira que surgem as bolhas financeiras. Porque muitas vezes ocorre uma bolha nos preços no mercado financeiro, mas que isso não está condizente com o que está acontecendo com a companhia no mundo real. Por isso que Fischer deixa uma outra passagem interessante, dessa vez aqui na página 58, no primeiro parágrafo, ele fala o seguinte, ó: nenhuma ação individual do mercado sobe ou cai, em nenhum momento específico no tempo, em razão do que verdadeiramente acontece ou acontecerá àquela companhia. As ações sobem ou caem de acordo com o consenso atual da comunidade financeira, quanto ao que está acontecendo e acontecerá, sem levar em conta o quão distante esse consenso possa estar com relação ao que está acontecendo no presente e o que pode advir no futuro no mundo real.
com o que está acontecendo com a empresa real. Então é importante sempre voltar e se lembrar que quando compramos ações na Bolsa de Valores, compramos empresas. Nós não estamos comprando uma carta que não tem fundamento e não tem concretude com o mundo real. Ali nós estamos comprando inovação, conceito de mercado, uma marca. Então, você não está comprando uma carta. Quando você compra uma ação da Magazine Luiza, ou compra uma ação do Banco Bradesco, ou compra uma ação da Ambev, você está comprando uma atividade produtiva, com inovação, com tecnologia, com desafios reais. E, portanto, é preciso levar em consideração, portanto, as três dimensões. Então, veja, e aí, claro que Fischer deixa aquela deixa, né? Ou seja, por que a gente não toma decisões baseadas apenas ou dependemos apenas de psicólogos, né? Ou seja, claramente o que acontece, segundo ele, muitas vezes com os preços no mercado financeiro, trata-se de um comportamento psicológico, um efeito de manada positiva ou uma debandada negativa. Então, isso parte muito de um conceito, enfim, do senso comum. E aí, Philip Fischer fala, né? Ou seja, e aí ele critica, olha, essa ideia de seguir o líder, essa ideia de achar, igual eu falei, que as empresas do Ike Batista estão dando certo porque o Banco A está recomendando, mas quando você olha os fundamentos da empresa, a empresa nem existia. Ou seja, você investir em empresas que fazem IPOs, é muito comum também nas empresas de tecnologia, você fazer em grandes investimentos ou supervalorizar empresas que começam no mercado agora é uma coisa que é um disparate dentro dessa perspectiva de Philip Fischer. E muitas vezes ele tem razão, se não na sua grande maioria, ele tem razão em fazer essa crítica. Portanto, na verdade, ele constrói uma perspectiva que é o seguinte: se você tiver uma empresa e ela está muito bem nas três dimensões anteriores que foram vistas nos 3 vídeos anteriores, e você tem um preço-rendimento baixo, menor do que a relação com a garantia, então você aí tem talvez um investimento pouco arriscado, ou seja, vale a pena fazer esse investimento. Ele fala que é menos arriscado ainda se esse preço-rendimento tiver alinhado às 3 dimensões. E ainda menos arriscado se o preço-rendimento for maior do que se pode garantir com a empresa tendo as 3 dimensões bem-sucedidas. Então, se na primeira dimensão a empresa está bem, na segunda dimensão a empresa está bem, na terceira dimensão a empresa está bem, e quando chega na 4ª dimensão, o preço-rendimento também está maior, revelando que a empresa ela está sendo bem vista, não só por investidores conservadores, mas também pela comunidade financeira, esse é um investimento menos arriscado que existe, segundo a perspectiva de Philip Fischer. Portanto, se eu tenho uma empresa em que o preço dela está alto, que é esse último caso, que Philip Fischer considera como menos arriscado, ou seja, se eu tiver uma empresa em que o preço está alto, esse não é o problema. O problema é se ela tem as outras 3 dimensões, se ela tem uma economia, uma atividade real sólida. Então, eu não vou comprar a empresa A porque ela está muito cara, só que ela tem todos os fundamentos, então eu compro porque a perspectiva é de que esses rendimentos aumentem mais ainda. Muitas vezes você decide sair da empresa A para a empresa B porque você acha que a empresa B está mais barata, portanto essa é só a perspectiva do mercado financeiro, dos movimentos, das oscilações de preços, mas você esquece que a empresa B pode, por exemplo, não ter as outras 3 dimensões bem atendidas. Portanto, torna-se um risco você investir na empresa B, mesmo que ela esteja barata, mas não é um risco você investir na empresa A, que está cara, mas ela tem fundamentos
ela tem solidez, ela tem bases sólidas para se realizar um investimento conservador de longo prazo. Outra coisa que Philip Fisher fala é que esse tipo de comportamento no mercado, em que você tem uma empresa que atende os 3 fundamentos, as 3 dimensões, base sólida, e ainda é uma empresa que está cara, supervalorizada, isso aí é uma quantidade relativamente pequena de empresas que estão neste patamar, né? Que estão aí nesse seleto grupo de empresas que estão atendendo as 4 dimensões do investimento conservador. Então isso aí é muito importante. Portanto, às vezes, nessa situação também, é muito mais perigoso para um investidor conservador ele se deparar com as avaliações da comunidade financeira. Boa parte das avaliações da comunidade financeira, digamos, do tal mercado, entre aspas, desse mercado subjetivo, é de que muitas vezes esses relatórios, as recomendações de investimento que vários consultores eles dão a mesma perspectiva. Então, por exemplo, antes da pandemia, haviam vários investimentos que eram recomendados, mas que 6 meses depois já não são mais bons. Então alguma coisa está errado. É preciso, ou seja, a análise simplesmente, ou a construção de um relatório financeiro, ou de um relatório com recomendações de investimento baseado apenas na 4ª dimensão, é um erro. Você esquece o que está acontecendo na economia real da empresa, ainda que momentaneamente ela possa passar dificuldades. Por exemplo, mesmo com a pandemia, ninguém tem dúvidas, por exemplo, que há vários setores na economia que estão passando dificuldade agora, mas que são setores que vendem produtos altamente relevantes no presente e no futuro. Por exemplo, a indústria cinematográfica, a indústria da economia criativa, é uma indústria que está passando por dificuldades, só que são dificuldades momentâneas, porque trata-se de um baita setor. É um setor que tem fundamento, criatividade, inovação, empregabilidade, altas margens de lucro, mas agora estão passando por certas dificuldades. Mas se você olhar os relatórios de curto prazo da comunidade financeira, os relatórios da comunidade financeira são sempre de que essas empresas elas estão indo à bancarrota, que elas vão acabar, que o momento de isolamento destruiu, por exemplo, a divulgação cinematográfica em geral, destruiu uma série de outros setores criativos em volta, e por aí vai. Então, é preciso verificar. E veja, do mesmo jeito que a comunidade financeira pode fazer uma avaliação superestimada, ou seja, uma avaliação acima dos fundamentos reais dessa empresa, é muito comum também a comunidade financeira fazer uma avaliação subestimada, abaixo dos fundamentos reais. Então, empresas ruins podem ser compradas e empresas boas podem não ser compradas por conta desses relatórios. Portanto, o que Fisher aconselha? Examinar as características que são feitas por essas avaliações. É preciso analisar quais são as bases, quais são qual é o núcleo duro dessa perspectiva que a comunidade financeira está vendendo para que o investidor conservador não caia nesse risco. E, novamente, Fisher lembra que quando você tiver oscilações muito bruscas nos preços das ações, para cima ou para baixo, muitas vezes ocorre por conta dessas avaliações feitas pela comunidade financeira. Se amanhã a comunidade financeira achar que investir no banco X é o futuro, ou investir na startup B é o futuro, as ações disparam numa velocidade sem precedentes, um efeito manada. Do mesmo jeito, para o lado negativo, ou seja, se uma determinada empresa, como eu falei, a do Ike Batista, cai no conceito dá errado da comunidade financeira,
da noite para o dia, essa ação ela despenca numa velocidade monstruosa, sem olhar minimamente se realmente essa queda ela foi uma queda baseada em fundamentos sólidos, baseado em fundamentos reais. Então, na verdade, esta é a perspectiva que Philip Fisher traz sobre a quarta dimensão do investimento conservador. Essa é a primeira parte. No próximo vídeo, no vídeo de número 9, vamos fazer uma análise da quarta dimensão, mas analisando um outro ponto que Fisher deixa claro e que é um ponto que também ajuda na compreensão de como tomar uma decisão de investimento conservador, levando em conta a quarta dimensão, que é o preço do investimento. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!